Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 12 de dezembro. Vamos juntos iniciar mais uma semana falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. São Paulo reúne condições para suspensão de vacinação contra febre aftosa. Como status de estado livre da doença sem vacinação pode beneficiar a suinocultura paulista? E ainda, sanidade na avicultura. A identificação de doenças por meio da necrópsia é um processo muito eficiente para diagnósticos precisos. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. Vamos começar o programa de hoje falando de gripe aviária. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, atualizou os protocolos nacionais de biosseguridade. A partir de agora, a recomendação é que as visitas em granjas, frigoríficos e outros estabelecimentos de produção animal sejam imediatamente suspensas, incluindo as pessoas que seguirem os protocolos do vazio sanitário. O anúncio foi feito após alguns países da Europa, da América do Sul e dos Estados Unidos declararem emergência sanitária depois de registrarem surtos de gripe aviária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também anunciou ações de reforço para impedir a entrada da doença no país. Entre as medidas de prevenção está a testagem de amostras coletadas de aves de subsistência, que são as aves produzidas para o consumo humano e que estão sendo criadas em locais próximos a sítios de aves migratórias. O objetivo é monitorar a circulação viral da doença em território nacional e impedir a propagação do vírus. O Brasil segue livre de gripe aviária, mas está em alerta para manter o excelente status sanitário. A gente vai seguir falando de sanidade na avicultura. Entre as doenças que podem ameaçar a sanidade do lote, nós podemos destacar colibacilose, doença de Marek e reovírus. Para manter as aves seguras e saudáveis, o produtor precisa de métodos eficazes de diagnósticos. Um deles é a necrópsia, que consiste na avaliação dos órgãos das aves mortas para identificar com precisão alguma patologia. A gente vai entender melhor como esse procedimento é realizado conversando com o médico veterinário Eduardo Muniz, que já está aqui com a gente mais uma vez. Muito bom dia para você, Eduardo. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Sempre é bom participar do Ligados Integrados. Sempre é bom te receber aqui com a gente também, Eduardo. Vamos lá, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse processo de necrópsia. Ele já é realizado no Brasil há bastante tempo. Tem alguma novidade, atualização para a gente, já que nós estamos aí em alerta para doenças das quais somos livres, mas estamos preparados, né? Porque os casos estão se aproximando, foram registrados na América do Sul, em países da América do Sul. Então, estamos aqui preparados para impedir a entrada dessa doença. Tem alguma novidade em relação à necrópsia? Como é que ela é realizada nas aves? Vamos lá, Júlia. A necrópsia ela é a principal ferramenta de avaliação da saúde das aves. Ela é uma ferramenta que serve tanto para você fazer o diagnóstico de uma doença que você esteja suspeitando, quanto para você fazer o que a gente chama de monitoria sanitária. Porque a avicultura, como vocês mesmos divulgam muito bem aqui no Ligados Integrados, ela é uma atividade que nós não podemos deixar, muitas vezes, as doenças acontecerem. Nós trabalhamos com prevenção. E a necrópsia é uma parte desse processo de prevenção, porque nós fazemos essa monitoria e ela é útil porque ela nos ajuda a entender se as vacinas estão funcionando bem, se os aditivos usados na ração estão funcionando bem. Existem vários exemplos de enfermidades ou de doenças que podem ser antecipadas. Nós podemos detectar o problema antes que ele venha a ganhar um corpo de grande dimensão. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, as micotoxinas. Se você tiver uma micotoxina na ração, que é
é uma toxina que pode causar o problema nas aves. Na necrópsia, ao fazer uma necrópsia, você já vai começando a ter um sinal de que você tem que fazer uma intervenção via ração para não deixar o problema se alastrar. E aí, como é que a gente faz? A gente percebeu que tem alguma coisa de errado aqui naquele lote. Bom, você acabou de explicar que a gente tem que ser rápido para não esperar que essa possível doença cometa o lote todo, né? Então, eu percebi ali algum sintoma estranho no meu lote. Como é que a gente faz? A gente tem que esperar uma ave, de repente, vir a morrer por conta de alguma doença ou não? Percebi sintomas, a gente vai abater alguma ave ali daquele lote para fazer essa necrópsia, avaliar o que é que pode estar acontecendo de errado e aí tomar uma decisão, tomar uma atitude? Perfeito, Júlia. Uma coisa muito interessante da necrópsia é a simplicidade. É um método simples, não é? E do que ela depende? Ela depende de um produtor muito atento, observando qualquer sinal ou qualquer anormalidade que o lote possa manifestar. E eu vou dar um exemplo. Se o lote diminui o consumo de água, né? Nas granjas hoje, nós temos hidrômetros que são que permitem o registro do consumo de água. Um dos primeiros sinais de doença em um lote é o lote diminuir ou o consumo de ração ou o consumo de água. Nesse momento, o produtor ele deve avisar ao veterinário, avisar ao técnico, solicitar uma visita, e aí nessa visita o veterinário ele vai coletar algumas aves e vai fazer o exame, que é a necrópsia. Então é um método bastante simples, né? Mas exige essa atenção, exige esse cuidado tanto da parte do produtor quanto da parte da equipe técnica. Então, primeiro ali é o olho do produtor que notou que tem algum sintoma estranho ali no lote dele, depois ele chama um profissional especializado para fazer o procedimento e aí essa amostra ela é enviada para um laboratório? Como funciona isso? Não, num primeiro momento, as aves elas são necropsiadas na própria granja. Então não é uma amostragem grande, né? Então, normalmente a gente toma uma amostra de 5 aves, que já é o suficiente para dar uma representatividade do que possa estar acontecendo. E o importante no momento que se faça a necrópsia, é que esse profissional ele seja bem treinado para executar o que a gente chama de uma rotina consistente. Um dos grandes problemas da necrópsia, por incrível que pareça, é fazer a necrópsia com pressa, não é? Esse procedimento ele tem que ser feito com bastante calma, por um profissional treinado, para que as informações e principalmente as lesões não passem desapercebidas, né? Todas as indicações das doenças, elas vão ser feitas ali na granja mesmo. Ao fazer a necrópsia, o veterinário, ele já vai conseguir identificar e fazer uma primeira triagem, para aí sim, depois, baseado na necrópsia, fazer o encaminhamento do material para o laboratório e aí sim fechar o diagnóstico. Então perceba, Júlia, como a necrópsia ela é importante, porque ela dá o pontapé inicial para você fazer o diagnóstico da doença. E aí, como você disse, então, os primeiros passos são realizados ali na granja e daí a importância, como você também explicou, de ter um profissional capacitado para fazer isso. Porque se a ave, de fato, estiver com alguma doença contagiosa, aí você tem que tomar o cuidado quando você está manuseando essa ave doente, justamente para que essa contaminação não chegue aos outros animais da minha granja. Exatamente. E existem enfermidades que elas produzem o que a gente chama de lesão patognomônica. O que é a lesão patognomônica? É aquela lesão que ela é tão característica daquela enfermidade que você já consegue fazer o diagnóstico com a própria necrópsia. Um exemplo é a coccidiose. Se o veterinário ele é chamado, num caso, por exemplo, de mortalidade ou de algum problema que o produtor observou, e for um caso de coccidiose, ao examinar os intestinos das aves que o veterinário
selecionou, ele já vai conseguir observar as lesões que são características, por exemplo, da coccidiose, e aí, naquele momento, já fechando o diagnóstico, ele já poderá dar uma indicação de um tratamento a ser feito via água de bebida para que o problema ele não aumente. Então, cada caso, cada doença vai pedir uma ação diferente, né? Existem doenças que a gente não consegue fechar o diagnóstico apenas com a necrópsia. E são as doenças, por exemplo, do aparelho respiratório. Por quê, Júlia? Porque elas são muito parecidas. A bronquite infecciosa, a colibacilose, a coriza infecciosa, todas elas produzem lesões parecidas. Então, o que o veterinário vai fazer? Vai fazer a necrópsia, vai identificar a lesão no saco aéreo, que é uma porção do sistema respiratório, vai coletar amostras, levar para o laboratório para depois tomar uma ação baseado no diagnóstico laboratorial. Pois é, quanto mais preciso for o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, o que é que a gente vai fazer depois, como a gente explicou aqui, para que outras aves não sejam também contaminadas e evitar um maior prejuízo para o produtor e manter a sanidade do lote, também a nossa depois, já que nós vamos comer esse alimento no futuro, né? Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Sempre muito bem-vindo. Se a gente não se falar mais ainda este ano, um ótimo ano para você, um ótimo 2023, que a gente continue aí juntos mais um ano, viu? Muito obrigada, um abraço. Eu que agradeço, parabéns pelo Ligados Integrados e, de novo, é sempre um prazer enorme a gente participar. Um bom final de ano a todos os produtores e a todos vocês do programa. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau. E depois do intervalo, a gente vai falar de sanidade na suinocultura. São Paulo pode conquistar o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação. A gente vai saber mais já já. Sou da família de Valmir Bortland de Itá, Santa Catarina, integrado da Seara Alimentos, unidade de Seara. Gostaria de mandar um abraço a todos os suinocultores e dizer que estamos firmes e fortes na batalha. Ligados e integrados, volta já! Ligados Integrados, de volta. E você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? youtube.com/Ligados Integrados. Por lá você pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários no nosso chat, suas perguntas para os nossos entrevistados. E você também pode ver e rever todas as entrevistas e reportagens exibidas aqui no Ligados Integrados, sempre que você quiser. Vai lá e se inscreve para você não perder nada. Vamos seguir agora falando de sanidade na suinocultura. O Estado de São Paulo avançou no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. A condição permite a retirada da vacinação contra a doença, mas é importante ressaltar que, mesmo com a possibilidade da retirada, o Estado vai respeitar as próximas janelas de vacinação, que incluem as campanhas de 2022 e 2023. A febre aftosa é uma doença séria que afeta bovinos, bubalinos, suínos e pode causar enormes prejuízos aos produtores. Lembrando que o Estado já é livre da doença com vacinação. Vamos entender melhor esse cenário conversando com a Andréa Moura, ela que é Superintendente Federal de Agricultura no Estado de São Paulo e já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Andréa. Seja bem-vinda ao Ligados Integrados. Muito obrigada, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer ter você aqui com a gente também, Andréa. Vamos lá, eu gostaria de começar contextualizando, porque esse é um assunto que causa um pouquinho de confusão ainda, eu acho. Por quê? A gente está falando de uma doença que acomete bovinos, bubalinos, suínos, mas os suínos não devem ser vacinados, né? De toda forma, a suinocultura do Estado ela é beneficiada quando o Estado conquista esse status de Estado livre de febre aftosa sem vacinação, status esse que já foi conquistado por outros estados, como Santa Catarina. Explica pra gente essa possível confusão aí. É uma vacina só para alguns animais, para outros não, apesar dela cometer diversas espécies?
É isso mesmo, Júlia. Apenas os bovinos são vacinados contra a febre aftosa, embora a doença possa acometer outros animais de casco fendido, como a gente diz, que são exatamente os grupos desses pequenos ruminantes. A gente vem travando no país há mais de 60 anos uma batalha árdua, inicialmente para erradicar a doença e agora no momento de vigilância dessa doença, né? Então a gente conseguiu, só em 2018, o status de país livre da aftosa com vacinação, e agora a gente trabalha para avançar nesse status sanitário como livre de aftosa sem vacinação. Então, alguns estados já conseguiram esse status, e a gente vem trabalhando, né, agora junto com outros 10 estados do Bloco 4, que é o bloco em que São Paulo compõe, para que a gente consiga também alcançar esse status. Então, para que vocês possam entender um pouquinho, a organização desse Programa Nacional de Vigilância contra a Febre Aftosa, para como o nosso país é muito grande, né, tem dimensões continentais, ele foi organizado na forma de blocos, com estados compondo ali esses blocos com características semelhantes, tanto de trânsito, quanto de características de produção desse animal, como de comércio também. Então, nessa organização, São Paulo ficou junto com outros 10 estados no bloco 4, e esse estado que avança agora para a retirada da vacinação como um todo. Embora o suíno não seja um animal vacinado, a doença impacta diretamente a produção de suíno também. Então, para a gente é importante que o país consiga avançar como um todo, para que todas as cadeias envolvidas também possam evoluir e conseguir aí galgar avanços no mercado internacional para os seus produtos. Bom, como você disse, o Brasil é livre dessa doença com vacinação, e aí esse status ele varia de estado. Para a gente trazer um dado importante aqui, o último foco de febre aftosa no estado de São Paulo foi registrado em março de 96, e agora o estado reúne condições para poder retirar a vacinação contra a febre aftosa, como você acabou de explicar. Que condições são essas? O que é que o estado conquistou para poder avançar nesse plano? Então, é importante a gente entender o seguinte, a vacinação, ela é uma medida de controle da doença, né? Então, a medida que a gente utiliza, inclusive, para controle das nossas doenças, tá aí a vacinação da Covid, né, que mostra para a gente quão eficiente essa técnica é. Então, a vacinação, ela precisa, quando a gente parte para um processo de avanço, de controle epidemiológico da doença, a ponto de poder retirar a vacinação, a gente precisa substituir essa medida de controle, que é a vacinação, por outras medidas de controle, né? E aí o que a gente espera para isso é que o Estado, né, os serviços veterinários oficiais dos estados, da federação, eles se reorganizem, organizem os seus procedimentos para estar pronto e preparado para essa transição. Né, a gente só pode retirar a vacina quando a gente percebe ou identifica por meio, né, de ferramentas pactuadas internacionalmente que o Estado tem controle de trânsito dos seus animais, controle das propriedades rurais, com georreferenciamento de onde os animais estão, controle das áreas de aglomeração, como leilões, recintos de exposições, para que a gente consiga mapear e estar pronto para uma rápida reação caso a gente tenha um eventual reingresso da doença. Né? Então, essas medidas de vigilância, elas consistem basicamente em preparar e equipar esses serviços veterinários oficiais para que eles possam agir rapidamente e serem assertivos e eficientes no controle da doença caso ela volte a ingressar no país. Agora, Andréia, a gente já pode dizer que o Estado vai suspender essa vacinação em breve? Em que pé que está essa atualização? Sim, o Estado está pronto para suspender a sua vacinação. Essa suspensão, ela depende do Ministério da Agricultura, das janelas de vacinação que o Ministério da Agricultura institui. Então, para você ter uma ideia, dentro do cronograma de erradicação e vigilância da doença, né, o PENEFA, que é o nosso programa nacional, a previsão inicial desses estados do Bloco 4 era que isso tivesse acontecido lá no início de 2021, em maio de 2021. E por conta das questões da pandemia e todos os atrasos decorrentes desse processo, né, para todas as cadeias, esse processo acabou se arrastando. Então, hoje, os estados que já reuniram condições dentro do Bloco 4, eles ainda, apesar de já poderem retirar a vacinação, alguns vão fazer essa retirada agora, no início de maio de 2023, outros aguardarão a próxima janela de vacinação, que é o nosso caso aqui no estado de São Paulo. Né? Então, esses que estão retirando agora foi porque em maio eles já reuniam condições para retirada. Então, houve tempo de fazer essa transição. A gente aguarda, então, a próxima janela de retirada para que a gente possa suprimir a etapa de vacinação. Então, enquanto isso,
né? A gente segue, a gente teve uma extensão da vacinação agora, dessa campanha de novembro, foi estendida até agora metade de dezembro. Dia 17 ela finaliza, então os produtores devem vacinar os animais agora, e no ano que vem a gente segue com a nossa programação de vacinação, até que haja uma deliberação do Ministério da Agricultura para a data exata que São Paulo então irá suprimir a vacinação dos seus rebanhos. Era isso que eu ia te perguntar agora, então, da importância de ficar atento aos prazos, porque, como a gente disse, a janela de vacinação 2022, 2023, ela continua valendo, inclusive tem alguns prazos aí, a gente está caminhando para o final do ano, tem alguns prazos que o produtor precisa ficar atento, inclusive o de declaração de rebanho, né, seja bovino, suíno, aqui no estado de São Paulo, o número de animais vacinados, o produtor tem que estar atento a esses prazos. Isso, muitos dos critérios utilizados, Júlia, para avaliar se o estado está pronto, não depende só do serviço veterinário oficial, depende muito do produtor rural, né? Então, assim, a defesa agropecuária, ela é um trabalho conjunto de todo mundo que está envolvido na produção, né? Então, o governo, ele é o órgão regulador, mas o produtor tem um papel essencial nesse processo, né? Já vista a entrevista anterior, né, que vocês falavam sobre influenza aviária, né? O produtor, ele é o primeiro a identificar eventuais sintomas suspeitos de doenças, né, vesiculares, que é muito comum no suíno e que nem sempre, né, raramente é aftosa. A gente tem outros vírus envolvidos nessas doenças vesiculares e que ainda assim requerem uma investigação, né? Então, o produtor, ele precisa ser o primeiro, tá imbuído dessa responsabilidade, ser o primeiro a identificar os sinais, assim como os prestadores de serviço que estão na propriedade rural, a indústria, todo mundo está envolvido nesse processo e precisa estar ciente do seu papel. Esse monitoramento inicial é feito pelo produtor rural, ele comunica o órgão oficial e aí o órgão oficial toma as ações necessárias para a vigilância da doença, né? Então, assim, é importante que também que o produtor saiba que uma dos itens essenciais para a retirada da vacinação foi a constituição de um fundo indenizatório. Então, o Estado de São Paulo não tinha esse fundo indenizatório, foi feito, então, junto com a Federação de Agricultura do Estado, a Sociedade Rural Brasileira, um trabalho de reativação daquele antigo Fundepec, e esse Fundepec hoje é esse fundo indenizatório. Então, hoje a gente tem uma contribuição muito acanhada ainda por padrão e por porte do Estado de São Paulo, e os produtores precisam entender que eles precisam contribuir com esse fundo, porque esse fundo é uma garantia, né, de uma indenização futura, caso haja problema com seus animais no eventual reingresso da doença que exija, por exemplo, o sacrifício do lote. Então, é uma ação conjunta, né? Todo mundo precisa participar e estar envolvido nesse projeto de retirada da vacinação. Com certeza, a gente sempre fala aqui no programa que Santa Catarina, que era até então o único estado brasileiro a ter esse status de estado livre de febre aftosa sem vacinação, conquistou novos mercados, por exemplo, o Canadá, que passou a comprar carne suína na época da habilitação do frigorífico, só o estado de Santa Catarina tinha esse status, então é muito importante para a gente manter a sanidade do rebanho e conquistar novos mercados tão exigentes para poder vender a nossa proteína, né, Andréia? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, por todos os esclarecimentos, um ótimo ano para vocês e te espero aqui em uma nova oportunidade, viu? Até mais. Muito obrigada, Júlia, obrigada a vocês pela oportunidade, um ótimo final de ano para todos do Canal Rural. Um abraço. Um abraço, até mais. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido muito com a gente hoje. E já sabe, vamos passar a semana toda juntos falando de aves e suínos. Eu te espero amanhã a partir das 11h30 da manhã ao vivo na tela do Canal Rural. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.